José, o treinador da construção, aqui direto do meu palco, do meu escritório. Nós vamos estar apresentando uma obra de construção a seco. Esse é o vídeo 2 relacionado a essa obra, onde o nosso compromisso é te passar o custo exato da execução dessa obra, juntamente com os seus detalhes, com os seus diferenciais. E hoje nós vamos falar mais tecnicamente, vamos falar mais do steel frame propriamente dito. Eu estou aqui com alguns elementos, o parafuso, ou como se você preferir, o parabolt. Nós temos o parafuso e nós temos aqui uma manta. Aliás, até o fim do vídeo eu confirmo o nome técnico, tá bom? Mas eu quero apresentar para você essa situação. Vamos lá, diretora, vem comigo aqui. Antes eu quero finalizar. No 1 eu falei de fundação e tudo, e esqueci de comentar o contrapiso, né? O contrapiso está sobre, como houve uma elevação de fundação, precisou de aterro. Olha o monte de terra lá. É bom que esse monte de terra ele seja uma terra limpa e seca, não pode ter muita umidade. Então foi o que aconteceu, nós colocamos aqui, fizemos uma compactação para depois finalizar com esse piso, que a gente chama de contrapiso, e que não provavelmente vai ter um assentamento de acabamento já direto sobre ele. Mas vamos lá, vamos conhecer o steel frame. Eu sei que você já conhece, mas eu quero te mostrar o meu steel frame. A minha obra, a obra que vai gerar esses vídeos pro que mesmo? Pro canal do treinador da construção, também conhecido como coach da construção. Vamos lá, primeiro passo, eu quero apresentar os elementos inseridos nessa etapa. Eu estou segurando um montante, que numa construção normal, convencional, poderia dizer que é o meu pilar. Mas tem um nome, é um montante. Esse montante, ele descansa ou ele se apoia sobre a nossa fundação, mas necessariamente conduzido por um outro elemento do nosso steel frame, que é chamado de guia. Bacana. Ah, tá, treinador. Mas então essa guia faz o papel da viga do baldrame? Não, é diferente. Mas então nós temos esses dois elementos. E esses elementos, eles trabalham fixado por um parafuso de 19 mm, de 0,48 por 19, que tem uma potência violenta de suportação das cargas ou dos movimentos que incidem sobre essa estrutura. E ele também é de um material específico, ou seja, ele é de zinco, ele é zincado ou galve, ou galvanizado, como você queira. Por quê? Porque a função do processo de steel frame, onde é uma construção a seco e depende basicamente da sua estrutura, que é metálica, e o metal não trabalha bem a questão da umidade que leva a corrosões. Então, primeira pegada, o parafuso é um parafuso especial. O montante faz a função do pilar, em cima de uma guia. E o que é esse elemento aqui no meio? Por isso que eu trouxe você para perceber que isso aqui é um pilar. Um pilar, via de regra, ele trabalha a compressão, ou seja, ele recebe uma carga e nessa de receber uma carga, ele pode torcer, ele pode ficar torto, ou ele pode inclusive flambar. Para que isso não ocorra, haja visto que esse montante tem 3 metros de pé direito. 3 metros de pé direito? Ele tem 3 metros. Então no meio dele, por toda a minha construção a seco, eu vou ter essa guia trabalhando com um elemento de fixação. Então o montante, ou seja, o pilar desse tipo de construção, ele é fixado lá embaixo e ele é fixado no meio para dar esse apoio e ele se encerra lá na frente com uma outra guia. Pois muito bem, esse vídeo eu acho que vai ultrapassar os minutos que normalmente a gente costuma trabalhar, mas vai ser importante porque eu quero já eliminar essa fase. Eu vou mostrar a obra inteira para vocês, inclusive com custo, mas eu quero mostrar essa fase. E aí eu estou aqui com mais alguns elementos que são super importantes. Vamos lá, diretor, eu queria que você filmasse aqui para mim, aí tem que aproximar, bacana mesmo. Aqui é o seguinte, todo o processo de steel frame, ele vai sobre a nossa viga, ou sobre o nosso radier. Aqui no caso é sobre uma viga de canaleta. E perceba, eu não sei se a filmagem vai permitir, mas a primeira camada que nós temos aqui é exatamente uma manta acústica, que é esse elemento aqui. Tá, eu não estou fazendo propaganda, tá? Mas via de regra você precisa dessa manta acústica. Caramba, mas por que manta acústica? Pense que uma casa trabalha, ela se movimenta, ela expande, ela retrai. Pense que uma obra em ferragem,
ela tem processo de movimentos muito diferenciado, que tem a ver com uma série de fatores. E o importante é você entender o seguinte, que nessa de ele movimentar, ela provoca atritos. Atritos de quem? Atritos da guia, atritos do próprio montante com o concreto, que tem uma química diferenciada, e nessa de movimentar, ele sofre o quê? Microfissuras, ou seja, ranhuras. E aonde tem uma ranhura, seja do tamanho que for, é um espaço, é uma porta aberta para quê? Para a água subir. Que água que é essa? É a água de percolação, é a água de ascendência que vem do solo. Mas você estava falando da manta e a acústica, agora você já está misturando com impermeabilização? Sim, porque eu preciso apresentar para você o segundo elemento dessa composição de steel frame que não pode faltar jamais. A manta acústica, como o próprio nome está dizendo, é para a sua estrutura não ficar com aqueles ranhamentos, com aqueles gritos de ferragem, grosando em alguma coisa. Ela tem um lado em que ela é adesiva, então você prancha isso na traseira da sua guia, tá certo? E coloca isso entre a guia, olha como gruda, ixi, ela coloca isso entre a guia e o teu elemento de fundação. Estou esquecendo que eu quero mudar o nome do meu canal para treinador de construção, porque esse negócio de coach às vezes fica difícil para mim falar, coach. Mas tudo bem, eu quero continuar mostrando aqui. Depois que a gente anexa essa manta acústica, você trabalha com uma fita. Essa fita, ela é hidrófuga, ou ela é hidrorrepelente, ou ela é impermeável. Ela também é autocolante. Ela primeiro vai no fundo da viga fazendo essa proteção. Ela é impermeável. Ela não permite com que a água trabalhe nesse elemento que sofre pequenas vibrações. Então você tem esses dois elementos. Sem eles, não faça a sua construção a seco. Procure trabalhar com essa manta, procure trabalhar com essa fita, que também é uma manta impermeável à base de alumínio e de materiais betuminosos que reagem em relação à água, fazendo uma proteção. Com isso, a água ascendente acaba não atingindo a tua estrutura, que é frágil, apesar de durar 100, 200 anos, mas se eu deixar a água bater nele, ele não vai resistir. Sabe por quê? Porque já dizia o pessoal da experiência, com água não adianta, você tem que deixar ela seguir o caminho dela, não invente. Então você tem que tomar essas precauções. Agora nós já falamos da guia, falamos do montante, falamos do processo de impermeabilização. Eu quero mostrar para você esse outro elemento aqui, que é o parabolt. Perceba ele aqui, localizado, por favor. Perceba ele aqui. Ele está sempre no começo de uma distribuição estrutural e ele é colocado a aproximadamente 1 metro. Então veja lá, tem um parabolt lá, tem o outro parabolt aqui. E esse parabolt ele é distribuído em todo o teu percurso de paredes a mais ou menos cada 1 metro, aproximadamente. É sempre importante ele estar próximo dos pilares também. Agora, eu quero trazer um pouco mais de informação para você que está começando agora. Porque existem, inclusive, outros processos, outras atividades, outras formas de fazer. O parabolt é uma delas. Entenda que o parabolt, quando você faz o furo, quando você bate ele trabalha numa espécie de explosão lá dentro. Essa explosão, ela pode projetar uma modificação na tua fundação. Vamos imaginar um radier que não é armado, que não está preparado. Quando você faz um furo bem próximo do acabamento dele e por algum motivo essa explosão interna vai fazer o quê? Pode trincar, não sei se você já viu isso, você pode trincar as beiradas, por assim dizer, da tua fundação. Você pode trincar e comprometer as beiradas do teu radier. Vamos esperar passar essa moto aí? Pelo barulho é uma DT 180. É, esse mesmo. Eu acho que é. Não, acho que era uma bicicleta motorizada. Então tá bom. Então quer dizer assim. Então você trabalha com esse elemento. Via de regra, quando você não tem uma condição para trabalhar com esse elemento que tem essa reação, você pode trabalhar com barra roscada, desde que ela seja também galvanizada. Por quê? Daí você faz um furo e você simplesmente faz um trabalho com compounder, ou seja, um outro material que você vai grudar esse material aqui dentro.
ele não vai trabalhar explodindo a tua fundação e vai ter a mesma função de segurar a tua estrutura. Olha que legal, então nós falamos do montante, falamos da viga, falamos da função da viga intermediária, que a gente chama de guia. Acontece, a gente chama de guia intermediária. Nós falamos da forma de fixação, nós falamos do parabolt, falamos de como lidar com esse processo de fixação que acontece nas beiradas das fundações, para que isso não venha comprometer. E falamos também, hoje até os cachorros estão querendo participar, e falamos também do nosso processo de impermeabilização, que é muito importante. Agora, pasme, o que eu quero, vou sentar no meu escritório de novo, para encerrar esse vídeo, já está encerrando. O que eu quero combinar com você é dizer que o treinador da construção, o seu treinador, vai trazer os preços de cada etapa. Eu dependo do meu pessoal de montagem de vídeo, esqueci como é que fala o nome de novo, de montagem de vídeo, edição de vídeo, se nós vamos estar apresentando isso junto com os vídeos ou fazer de forma separada, apresentar o custo completo dessa construção para você. Seja bem-vindo ao nosso canal, se possível se inscreve, faça os seus comentários. Um abraço.